O que você pode fazer se você se casou no regime da comunhão parcial de bens e quer manter algum bem como propriedade individual? Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada e faço parte aqui da equipe do escritório. Seja muito bem-vindo nesse vídeo, o primeiro vídeo de 2023, que bom estar de volta. Eu voltei aqui para o canal, recebi vários comentários tão bacanas de vocês e que de verdade nos motivam a continuar aqui trazendo informação para vocês. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 3 formas de você manter um bem como individual, mesmo estando casados no regime da comunhão parcial de bens. Mas antes de mostrar aqui para vocês quais são essas 3 opções, eu preciso dizer, falar sobre essas questões financeiras, questões de divisão patrimonial, principalmente depois que você já está casado, precisa ser de forma conjunta com o seu parceiro. Fazer isso escondido, eu acho que não é de boa fé. Tudo dentro de um casamento, acredito que caminha melhor quando ele é transparente. Se você for conversar isso antes do casamento, é uma ótima ideia, mas depois do casamento precisa ser feito com o consenso e com o respeito de ambos os cônjuges. Não dá para tomar decisões escondido do seu parceiro, porque isso inclusive pode ter consequências jurídicas. Não são todos os atos que você pode fazer sem o consentimento do seu parceiro. Então agora vamos para as 3 opções para você que quer se casar ou já está casado no regime da comunhão parcial de bens, mas quer manter algum bem como individual, por segurança ou enfim, seja qual for o seu motivo. Primeira situação é para você que ainda não se casou, mas vai se casar e já escolheu o regime da comunhão parcial de bens. Nesse caso, o ideal é fazer um regime personalizado. Você adota o regime da comunhão parcial de bens como um regime base, mas você personaliza esse regime tirando algum bem que seria comum para ele se tornar um bem individual. Por exemplo, você tem uma conta poupança. Essa conta poupança, as aplicações que forem feitas depois do casamento podem vir a ser compartilhado com seu cônjuge, ele se torna um bem comum. Mas, se você deixar registrado no pacto antinupcial que essa poupança vai ser um bem individual, ela permanece com essa característica mesmo depois do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. Isso é personalizar o regime. Então, essa é a opção de deixar um patrimônio individual para você que ainda não fez o casamento, ainda não celebrou o casamento civil. Agora, as outras 2 opções é para você que já está casada ou casado no regime da comunhão parcial de bens. Para que você tenha um patrimônio individual depois do casamento, sendo que você não personalizou esse regime, você vai precisar entender quais bens ainda permanecem com a característica de patrimônio individual mesmo após o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens. E, entendendo quais são esses bens, você pode mantê-los nessa condição. Vou te dar um exemplo. Um dos bens que são individuais, mesmo que eles sejam adquiridos depois do casamento, são os bens advindos de herança. Então, por exemplo, você recebeu um imóvel de herança. Esse imóvel é um patrimônio individual. Se você quer mantê-lo como individual, você pode até vender, mas depois que você vende, você tem que deixar registrado que o dinheiro da venda desse imóvel ou outro imóvel que você for comprar ou qualquer outro bem que você for comprar no lugar desse bem que foi recebido de herança, ele é bem individual. Isso precisa estar registrado, porque caso contrário você não tem como provar e aquele outro bem comprado ou o dinheiro advindo disso vai se tornar comum. Então, se você quiser manter, você vai pegar esses bens que são considerados perante a lei como bens individuais, mesmo que adquiridos depois do casamento, e vai mantê-los assim nos seus registros.
Você pode manter, por exemplo, o bem que você recebeu de herança e não vender, e ele vai permanecer ali como sendo seu bem individual. Ou você pode, como eu falei, vender e comprar outro. Mas para fazer isso, você precisa registrar que esse outro bem que você for comprar, ou o dinheiro decorrente dele, ele é individual, porque ele entrou no lugar daquele que foi recebido de herança. Outros bens que são considerados individuais, mesmo que adquiridos depois do casamento, são os bens de uso pessoal. Bolsas, computadores, celulares. Então, esses bens que a gente usa para uso pessoal também são considerados bens individuais. A gente sabe que existem algumas bolsas que são de marca e têm um valor agregado. Algumas pessoas, inclusive, consideram isso como um investimento. Você manter essas bolsas, elas serão consideradas bens individuais seus. Então, em razão do valor agregado que esses bens possam vir a ter, você pode optar por mantê-los na sua esfera de uso pessoal, mas realmente precisa ser de uso pessoal. Não tem como transgredir essa regra, gente. Não tem como você adquirir uma bolsa pensando nisso e colocar ela como se fosse investimento, porque daí descaracteriza o uso pessoal. É para você realmente usar, é para você. O fato dele ser individual é uma consequência, como falei lá no início. Isso precisa ser pensado entre o casal. Não é de boa fé você sair por aí comprando o computador super caro, uma bolsa super cara, para depois dizer que é de uso pessoal. E daí, num eventual divórcio, ficar com todo o bem para si. Isso talvez pode ser caracterizado, inclusive, como má fé. Isso tem que ser real e os dois precisam saber. Tudo precisa ser transparente. Mas o que acontece? Em algumas situações, o casal percebe que é seguro cada um ter o seu próprio bem individual. E daí vai adquirindo os bens de uso pessoal com valor agregado para aumentar esse patrimônio individual. Essa é uma das maneiras de vocês manterem ali um certo valor, um certo patrimônio individual. Mas isso, como eu falei, é uma estratégia do casal, é um pensamento que o casal tem mesmo depois de casado. Não deve ser usado de má fé, como uma forma de passar a perna no seu cônjuge, e pode ter consequências negativas sim. Então, lembrando mais uma vez, precisa ser transparente, precisa ser consensual. Não pode estar de má fé, tá, gente? Mas essa é uma das maneiras de você manter, então, o bem individual. E a outra forma, a terceira opção, é alterando o regime de bens. Mesmo depois do casamento, vocês podem alterar o regime de bens. Não é tão simples, mas é possível. Por que ele não é tão simples? Porque precisa de uma ação judicial. Então, existe uma ação específica em que o casal, em consenso, solicita para o juiz a alteração do regime de bens. Você dá uma sucinta explicação e o juiz vai verificar se isso está de acordo ou não. Na verdade, essa ação, basicamente, é para verificar se vocês, enquanto casal, não estão querendo transgredir, ferir direitos de terceiros, fugir de uma dívida ou de alguma responsabilidade. É mais para isso que existe essa ação judicial. Mas é importante que você saiba que, caso você queira mudar o regime de bens, por exemplo, para separação total de bens, isso é possível. Mas vai ser necessário essa ação judicial para isso. E quando você muda o regime, seja para qual deles for, separação total de bens, universal de bens, participação final nos aquestos ou até um regime personalizado, a regra passa a valer a partir da sentença do juiz. Ele não vai valer para os tempos que vocês passaram casados sob o outro regime. Então, por exemplo, passaram 10 anos sob o regime da comunhão parcial de bens. Alteraram o regime para separação total de bens. Os 10 anos que vocês viveram como comunhão parcial de bens vai ser válido. Eventual separação, no caso de falecimento, ou a comunhão parcial de bens durante esses 10 anos vai ser considerada e vai seguir as regras da comunhão parcial de bens para o que for adquirido
nesses 10 anos. A separação total de bens passará a valer dali por diante, e daí também vai seguir as regras, ou de qualquer outro regime que for modificado. E esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir. Não se esquece de dar um like aqui para mim se você gostou e se esse vídeo foi útil para você. Compartilhe com quem precisa, quem está casado ou vai se casar, está pensando em questões de regime de bens. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!